tenhamos, que nós tiremos proveito dessa oportunidade dos ensinamentos da noite de hoje. Nós vamos iniciar aqui com o nosso tema, honrai a vosso pai e a vossa mãe. O tema da palestra de hoje está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, decodificado por Kardec, quase nosso amigo íntimo já, né, pelo tempo de caminhada. E eu vou iniciar aqui falando dos 10 mandamentos da lei de Deus. Os 10 mandamentos da lei de Deus eu chamo assim de um manual de bem viver para bem viver, né? Porque aí contém os ensinamentos básicos para que nós sejamos felizes, o mais felizes na nossa caminhada. Os 10 mandamentos, também chamado Decálogo, ele é um conjunto de 10 ensinos sobre o comportamento do ser humano em relação a Deus e ao seu próximo. Esses 10 mandamentos, eles foram recebidos pela mediunidade de Moisés, né, no Monte Sinai, que é uma região do Egito considerada sagrada. Moisés, ele recebeu e abraçou a grande missão de conduzir o povo hebreu à terra prometida. Essa terra prometida era o grande sonho, o grande desejo de todo o povo hebreu, porque eles guardavam no íntimo do seu coração a certeza que Deus enviaria a eles um Salvador, que os tirasse da escravidão que eles viviam no Egito. E esse Salvador veio através de Moisés. Mas o povo hebreu, ele era um povo muito embrutecido, um povo muito rudimentar, chegando muitas vezes até a ter procedimentos bárbaros. Então, Moisés, ele, para conduzir esse povo, ele teve que ter pulso firme. Então, Moisés, ele teve 2 leis para conduzir esse povo. Uma foi os 10 mandamentos, né, que ele recebeu mediunicamente de Deus, e outro foi uma lei civil, porque todo o povo, para viver em conjunto, em sociedade, precisa de leis para que possa ser mantida a ordem, né? E essas leis civis, ao longo dos tempos, elas vão se modificando, né, de acordo com os costumes, com as exigências que vão surgindo. Mas as leis de Deus não. As leis de Deus, elas são únicas e verdadeiras. Elas foram, e sempre serão a mesma. Então, essa foi a lei, os 10 mandamentos que Deus enviou através de Moisés e que está na Bíblia até os dias de hoje e que nós conhecemos como os mandamentos da lei de Deus, que diz o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas, honrar pai e mãe, o tema da palestra de hoje, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. E aí nós vamos nos ater, na noite de hoje, ao 4º mandamento da lei de Deus, que diz: honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Olha que interessante que Deus, ele fala, honra a teu pai e a tua mãe. Nesse mandamento ele não diz ame. E por que será que Deus teve esse cuidado? Deus, sabendo de todas as nossas necessidades, de todas as nossas dificuldades, porque foi Ele que nos criou, Ele é o Senhor de tudo que é e de tudo que há, de tudo que nós temos conhecimento nesse mundo, e conhecendo a nós, como nós nem mesmo nos conhecemos, Ele sabia a dificuldade
que muitos de nós teríamos em amar verdadeiramente nosso pai e nossa mãe. E por que essa dificuldade? Porque nós somos espíritos em evolução. Nós vivemos num planeta de expiações. A Terra é um planeta de expiações. Então, nós viemos aqui para reparar os nossos erros. E, na maioria das vezes, nós encontramos os nossos desafetos dentro do nosso corpo familiar. E esses desafetos, ele pode vir na forma de um pai, na forma de uma mãe, de um irmão, de um primo, de uma tia, de qualquer pessoa que agregue esse conjunto familiar. E Deus, sabendo disso, então ele colocou: honra a vosso pai e a vossa mãe. E se nessa caminhada a gente conseguir honrar e amar, aí o lucro já é bem grande. E ele continua: honra vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Viver longo tempo na terra. Esses mandamentos foram ditados para conduzir o povo hebreu, ajudar Moisés na condução daquele povo que eram pessoas de difícil trato. E eram pessoas ainda muito embrutecidas, e elas não tinham nenhuma visão do mundo espiritual. Elas precisavam de coisas plausíveis, de coisas que elas pudessem ver, que elas pudessem pegar. Então, qual era o desejo, a ambição daquelas pessoas? Alcançar a terra prometida. Então, foi isso que Deus fez naquele momento, porque era essa condição de entendimento que eles tinham para aquele momento que eles viviam. O desejo deles, o sonho deles era alcançar a terra prometida. Então, Deus diz: honra teu pai e tua mãe, que esse era o meio de chegar a essa terra que eles tanto almejavam. Algum tempo depois, quando Jesus veio, que ele já veio com uma pregação de amor, de caridade, porque Moisés precisou dizer olho por olho, dente por dente, porque era a única linguagem que aquele povo entendia. Muito depois, quando Jesus veio, com a sua calma, com seu amor e sua paciência, ele já foi ali modificando essa fala, né? Ele falava ama, perdoa. E aí ele já foi dando uma noção da vida futura, da vida espiritual. Que esse momento que nós passamos aqui na terra é apenas um preparo para nós alcançarmos essa verdadeira terra prometida que tantos hebreus esperavam, né? Naquele momento, os hebreus eles estavam prontos apenas para entender isso. Eles precisavam honrar pai e mãe, que essa seria uma das condições para eles alcançassem essa promessa de Deus. Pode passar, Jaque. E aí, junto com esse mandamento, honrai pai e mãe, esse mandamento ele é o resultado da Lei Geral de Caridade, de amor ao próximo. Isso também está neste capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E Kardec diz que, visto que você não pode amar o seu próximo, você não pode amar o próximo aquele que não ama seu pai e sua mãe, né? Então, se você não consegue amar seu pai e sua mãe, você não consegue ter essa caridade de amar ao próximo. E esse termo honrai, ele tem um dever ainda mais, que é o da piedade filial. E o que é piedade? Piedade é você ter compaixão pelo sofrimento do outro. Então, ele fala, você tem que ter piedade, você tem que ter misericórdia pelos seus pais. E a esse dever da piedade filial, né, já vem aí incutida a palavra dever, o cuidado, o respeito que você tem que ter com seus pais, e juntando a tudo isso, se conseguir vir junto o amor, muito melhor para cada um de nós. Pode passar, Jaque. E aí Kardec continua.
Deus pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Essa palavra punição, ela é uma palavra muito forte, né? Porque muitas pessoas ainda guardam consigo a ideia errada, incutida lá em muito tempos atrás, né, por Moisés, que pregava o castigo de Deus, porque ele, para conter aquele povo, ainda de muito costume rudimentar, ele teve que educar aquele povo através do medo. Então, Moisés dizia que Deus castigava, mas a gente sabe que não é bem assim, né? Deus, ele não castiga ninguém. Deus, ele nos dá a oportunidade de nós nos redimirmos, de nós consertarmos os nossos erros. Essa punição, quem nos cobra é a nossa consciência, né? E aqui Kardec é bem claro que pune sempre com rigor toda violação desse mandamento. Porque se nós, você não, né, nós, se nós aqui nessa nossa caminhada, se nós não conseguirmos colocar em prática esse quarto mandamento, nós teremos aí que voltar muitas vezes até que nós consigamos honrar esse compromisso. E Kardec continua. Honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade, é proporcionar-lhes repouso na velhice, é cercá-los de cuidados, como eles fizeram conosco na infância. E isso aqui é uma coisa muito interessante, que nós vemos, assim, esses direitos dos pais, quando já idosos, sendo desrespeitados. Tão desrespeitado que foi necessário fazer o Estatuto do Idoso para garantir um cuidado, um direito que é obrigação cada filho ter para com seus pais, né? Então, assim, da mesma forma que os nossos pais cuidaram de nós, né, nos alimentaram, nos deram a vida, nos proporcionaram repouso, tiveram todo esse cuidado, esse carinho de nos alimentar, de passar noites em claro quando estamos doentes, nós devemos também cercá-los desse cuidado caso eles tenham essa necessidade. E muitas vezes nós esquecemos desse detalhe na nossa caminhada. Esses dias eu estava conversando com minha mãe e ela comentando que uma vez ela ficou muito chateada porque ela foi a um atendimento no hospital e quando chegou lá, a equipe de enfermagem estava reclamando de uma senhorinha que ela sempre ia no pronto atendimento sem ter necessidade desse atendimento. Então, um deles falou assim, coloca ela lá naquele último leito, porque ela fala demais, ela pergunta demais, deixa ela lá isolada. E a minha mãe não gostou, achou desrespeitosa aquela forma de falar. Além de ser uma idosa, ela pagava por aquele convênio, então ela tinha o direito de ser bem tratada, né? Mas a idosa, ela não ficou calada, ela revidou, disse, não, senhor, eu não quero ficar aqui isolada, não, eu já passo o dia todo sozinha, sem ter com quem conversar. E eu ainda vou ficar aqui sozinha, longe de todo mundo? E eu não sei se vocês já passaram por essa experiência, mas muitos idosos, às vezes, eles procuram atendimento nos postos de saúde, nos hospitais, porque eles não têm companhia em casa. É carência. Eles vão ao hospital para ver se, pelo menos em algum momento, mesmo sendo pago, alguém pergunta como ele está se sentindo, se ele está precisando de alguma coisa. A senhora já se alimentou hoje? Esse cuidado que, às vezes, as pessoas não têm, os idosos não têm mais dos seus filhos, né? E deve ser muito triste a gente passar uma vida inteira cuidando dos nossos filhos com cuidado, com carinho, e em um momento da nossa caminhada nós sermos abandonados por eles, a ponto de a gente ir procurar um atendimento no hospital para que tenhamos um pouco de atenção, nem que seja dos próprios pacientes que também estão aguardando atendimento.
Então, muitas vezes, eu vejo muitos jovens, eu lembro disso desde criança, porque uma das minhas avós, todos os netos falavam que ela falava demais, que ela reclamava demais. E eu gostava de conversar com ela. E aí, quando eu fui crescendo, eu percebi que ela reclamava demais porque ela não tinha atenção. Ela passava o dia todo só em casa, e quando as pessoas que moravam com ela chegavam do trabalho, não tinha tempo, as pessoas chegavam cansadas, isso é normal, né? E ela precisava conversar, ela queria ter atenção de alguém. Como ela não tinha, ela reclamava. E tanto é que quando eu ficava com ela reclamava um pouco, mas logo depois a gente começava a conversar e ela até ria. E ela era conhecida como rabugenta. Mas comigo ela ria, porque eu gostava de estar com ela. Então, desde cedo eu entendi que não é que ela reclamasse, ela reclamava não é porque ela era chata, ela queria atenção, uma atenção que ninguém dava, né? Porque a gente cresce, aí a gente vai cuidar da nossa vida, a gente vai trabalhar. E no nosso trabalho, muitas vezes a gente passa o dia inteiro ouvindo os colegas. Se você trabalha com atendimento ao público, você tem que atender o público que reclama muito, que às vezes é desagradável com você, e você acaba muitas vezes sendo desagradável com essa pessoa também. Então, quando você chega em casa, você quer tomar um banho que você quer ficar ali quietinho. Mas se você tem um idoso em casa, é o mesmo que você tem uma criança. Você tem que ter um momento para dar atenção para esse idoso, porque ele passou o dia inteiro só sem ter com quem conversar, né? E aí a gente reclama, idoso fala demais. Não é que ele fale demais, é porque no momento que ele tem a oportunidade de alguém para escutá-lo, ele quer falar tudo que ele não falou durante o dia e é rápido, porque ele tem medo da pessoa sair e não ouvi-lo mais, né? Então são esses pequenos cuidados que a gente tem que ter com as pessoas que nos cercam, com os nossos pais, com os nossos avós. Porque se hoje eles estão na condição de idosos e eu na condição de cuidar deles, daqui a uns anos eu estarei no lugar deles, né? Eu estarei na condição de idosa e aí eu não sei de que forma o meu filho vai me tratar. Kardec continua: obedece a esses mandamentos que julgam fazer grande coisa porque dão a seus pais o extremamente necessário para não morrerem de fome, enquanto eles de nada se privam, atirando para os cômodos mais ínfimos da casa, apenas para não os deixar na rua, reservando para si o que há de melhor, de mais confortável. Eu achei aqui interessante essa fala de Kardec, quando ele fala atirando para os cômodos mais ínfimos da casa. E às vezes é comum a gente chegar em casas e quem vive idosos, e geralmente o quarto deles é no fundo da casa, né? E dificilmente a gente coloca o melhor cômodo da nossa casa no fundo da casa. Geralmente no fundo da casa fica o quê? Fica a lavanderia, fica a área de serviço, fica a despensa, fica aquele cantinho que a gente guarda as coisas que a gente não usa muito no dia a dia, que a gente usa uma vez na vida, mas que a gente precisa ter em casa. E tem famílias que fazem isso com seus pais. Eles colocam os idosos lá no fundinho da casa, como se fosse numa despensa mesmo, porque eles não têm mais utilidade, né? Então, assim, não precisa estar vendo toda hora, porque já estão idosos, já fizeram o que tiveram que fazer, já me criaram, já me sustentaram. Ah, sim, eu ainda preciso da boa pensão que eles recebem, mas eles ficam lá no cantinho deles, aí eu não os vejo, eles não me incomodam com sua presença, eles não me incomodam com seus resmungos. Quando nós somos crianças, nós não sabemos falar quando nascemos, né? Mas aí, como que a gente se comunica? A gente chora. A gente chora quando nós estamos com fome, nós choramos quando nós estamos com a fralda suja, nós choramos quando nós temos alguma coisa que está nos incomodando. Geralmente, uma criança recém-nascida saudável, que não tem aquele problema de cólica, ela dorme muito. E quando a criança chora e fala assim, acordou, tá com fome, tá xixi, tá cocô, aí é aquele momento que a gente aproveita que acordou, né, para dar mamar, para dar banho. Mas os idosos, nem todos, eles gritam quando eles têm alguma necessidade.
eles choram, porque eles sentem essa ingratidão de estar jogado lá no cantinho da casa. Então, assim, já que eles não querem que eu incomode, eu não vou incomodar. E eu já vi numa casa, eu fiquei muito triste com a situação de ver uma idosa que a sua filha passou a manhã inteira trabalhando, e quando foi umas 11 horas, meu Deus, eu esqueci de dar o café da mamãe. E essa mãe estava num quartinho lá no fundo da casa, um quarto muito quente, por sinal, e até às 11 horas da manhã essa senhora não tinha nem tomado água. Isso é uma situação muito triste. E eu fiquei pensando, meu Deus, como não se sente essa senhora? Porque estava em cima do cama, entre ela estava lúcida. Então, assim, eu estou trazendo para cá essas falas, esses exemplos, que é para a gente pensar, né? A gente pensar na nossa caminhada. É como eu estou criando os meus filhos, como eu estou cuidando dos meus pais, como eu estou cuidando dos meus avós, daqueles que me deram a vida, daqueles que me ajudaram na minha criação e que me ajudam até hoje. Pode passar, Jaque. E Kardec também traz aqui um ponto muito que eu achei muito especial, que ele diz: esse dever se estende naturalmente às pessoas que fazem as vezes de pai e de mãe, as quais tanto maior mérito têm, quanto menos obrigatório é para elas o devotamento. Isso aqui é para os pais adotivos, né? Porque tem pais adotivos que eles procuram, eles desejam filhos para adotar. Mas tem pais adotivos que eles se tornam pais adotivos pelas consequências da vida e também pelo amor que eles guardam em si, pela caridade, né, pela miséria, pela piedade de atender ao próximo. Isso acontece às vezes com os filhos que são abandonados pelos pais, que são assistidos por uma tia, que são assistidos por uma avó, muitas vezes por um vizinho, alguém que se apieda, né, da condição de abandono dessa criança e cuida delas. E muitas vezes essa criança cresce e ao invés de crescer agradecida por ter tido uma pessoa que cuidasse dela, ainda cresce revoltada e às vezes até se revolta até mesmo contra as pessoas que lhe adotaram. Mas enfim, isso aí são dificuldades da nossa caminhada, do nosso espírito em evolução, né? Da bagagem que cada um de nós trazemos, que nós não temos que estar julgando. É só assim, um apontamento que eu estou fazendo assim, para a gente ir percebendo as questões que muitas vezes até fazem parte da nossa vida, do meio em que nós vivemos, e é uma forma de nós nos atentarmos a esses detalhes. Pode passar, Jaque. E aí eu trouxe aqui essa tirinha, né? Tem essa passagem de Mateus 7,12, que também está no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam. Eu adoro essa passagem do Evangelho, apesar de não seguir, né? Mas é minha meta um dia, porque já imaginou, nós seríamos pessoas bem melhores, nós seríamos pessoas bem felizes, se nós só dessemos aquilo que nós queremos receber. Eu lembro que dias atrás nós estávamos nas 12 Palavras Amigas, e ao final da reunião, o irmão, antes de se despedir, ele perguntou se nós daríamos a alguém aquele copinho d'água que nós estávamos bebendo. E a mensagem aqui era bem essa, né? Você dá para alguém, você está dando aquilo que você quer para você, né? E essa tirinha aqui fala, né? Fala inclusive desse momento que nós estamos passando. Aqui uma pessoa reclamando da pandemia, o quanto é difícil ficar isolado, né? Não poder sair, ficar sem contato, sem se aproximar das pessoas. Aí um senhorzinho lá no abrigo de idosos fala: eu sei como é, meu filho, eu sei como é. Então, assim, nós estamos vivendo essa situação muito difícil agora dessa pandemia, sem poder nos reunirmos com as pessoas que nós amamos, sem estar próximo como tínhamos o costume de antes. Mas esse abandono, esse isolamento, muitas pessoas já vivem há muito tempo, né? Muitos idosos vivem esse abandono.
às vezes morando na mesma cidade, passam semanas, meses sem ver os seus filhos, sem receber um telefonema. E eu trouxe isso aqui, que é mais uma coisa para nos fazer pensar. Pode passar, Jaque. E Kardec continua dizendo: alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deviam ser, mas a Deus é que compete puni-los e não a seus filhos. Isso aqui é uma questão muito interessante, né? Porque até agora nós estamos falando assim do honrar a vosso pai e a vossa mãe, e da questão dos pais que cuidam dos seus filhos, mas também tem aquela questão dos pais que abandonam seus filhos. Infelizmente, temos muitos pais que, ao separar-se, eles não se separam apenas do esposo ou da esposa, mas eles estendem essa separação também dos filhos. E eu já convivi com pessoas que passaram por situações assim semelhantes e foi muito triste ver o sofrimento desses filhos, brigando com os pais, falando muitas coisas, muitas vezes coisas que não deviam, nem queriam dizer. Mas o que eu percebia naqueles momentos, muitas vezes que desabafavam comigo, chorando, revoltados, é que aquela raiva que eles guardavam não era raiva dos pais, era simplesmente porque eles queriam ser amados, como eles achavam que deveriam ser. Né? Porque quando a gente pensa em pai e mãe, a gente pensa naquele que cuida, naquele que protege, naquele que veio, né, para cuidar da gente. E eu, graças a Deus, eu tive pais assim. O meu pai não está mais vivendo conosco fisicamente já há alguns anos, mas eu tive, assim, essa grande felicidade de ter um pai bem presente na minha vida, uma mãe que nós temos até hoje, ali cuidando da gente, dando carinho, dando atenção, todas as vezes que nós precisamos estar ali do lado. Então, assim, foi muito difícil ver essas pessoas, e até hoje eu me ressinto muito quando eu vejo filhos passando por essa situação. Filhos com raiva do pai, brigando, desejando mal. E o meu conselho sempre foi um só, que é o que Kardec fala aqui, né? Que ele fala que não cumpre ao filho cobrar-se do pai. A Deus é que compete puni-los. Então, assim, se o seu pai não consegue cumprir essa obrigação de pai para com você, filho, esse é um problema dele. Isso é algo que ele vai ter que rever em um outro momento da sua caminhada. Mas eu, como filho, eu tenho também as minhas obrigações. Então, se eu não consigo honrar esse pai que não está honrando os seus compromissos, eu não posso odiá-lo, eu não posso querer me vingar dele. Eu tenho que honrar. O meu compromisso é honrar esse pai. Porque a punição, ela não deve vir de mim, porque aí eu estarei agravando a minha caminhada. E nós não sabemos as, as dívidas que nós temos um com o outro, né? Existem muitos pais que têm uma extrema dificuldade de assumir responsabilidades. E muitos deles, eles têm essa noção, mas eles não conseguem, né? E aí fazer o quê? A gente não sabe o que veio junto com esse pai nessa bagagem espiritual, né? E aí a gente vê esse sofrimento dos filhos e, na verdade, eles querem simplesmente serem amados. E Kardec continua: devem, pois, os filhos tomar como regra de conduta para com seus pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo, e ter presente que todo procedimento censurável com relação aos estranhos, ainda mais censurável se torna relativamente aos pais. E o que talvez não passe de simples falta no primeiro caso, pode ser considerado um crime no segundo, porque aqui a falta de caridade se junta à ingratidão. Ou seja, os pais,
abandonar os filhos pode ser considerada uma simples falta. Esse é o primeiro caso que fala Kardec. Mas pode ser considerado um crime quando é o filho que abandona o pai. Porque junto aqui à falta de caridade, junta-se também a ingratidão. E uma coisa que nós temos que levar em muita consideração, se alguém aqui que está ouvindo a fala de hoje está passando por um problema. Perdão, essa é uma fala que mexe muito comigo. Só um minuto, eu vou voltar ao pensamento. Tranquilo. Bebe uma água. Lembrei o que eu ia falar. Falando de ingratidão. Que antes de reencarnar, é feito todo um planejamento no plano espiritual. A gente não reencarna assim do nada. Deus não acorda assim, pensa assim, você hoje vai encarnar, você pula na terra. Não é bem assim, né? Tem todo um preparo. É tudo muito bem cuidado. É chamado o pai, é chamado a mãe, eles se encontram, eles conversam, e eles precisam aceitar um ao outro, né, para aceitar esse filho. Esse filho também é chamado a esta conversa em outro momento, é apresentado ao futuro pai, é apresentado à futura mãe, e ali é mostrado para eles esse caminho que será traçado. Então, mesmo que quando você reencarne, esse seu pai e sua mãe, ele lhe abandone em algum momento da sua caminhada, você deve ser grato a ele, porque ele lhe deu a vida. E chegar até este planeta, mesmo sendo um planeta de provas e expiações, não é fácil. Essa gravidez ela poderia ter sido interrompida e você não está aqui e ela não foi. Você teve essa oportunidade de renascer. Então cumpra a sua parte como filho. Se você não consegue amar, ame. Ore a Deus para você aceitar esse pai e essa mãe que nesse momento para você lhe faz tanto mal. Mas você não sabe da história que vocês trazem juntos, vocês não sabem do seu passado. E falando em remontar ao passado, é muito interessante que nós que estamos no Centro Espírita já há algum tempo, é muito comum as pessoas chegarem querendo saber das vidas passadas. Eu preciso saber por que eu não consigo amar meu pai, por que eu odeio minha mãe, e se eu souber o que aconteceu no passado, vai ficar mais fácil. Não vai, não vai. Esqueça isso. Viva a sua vida no presente, que é o que Deus está lhe dando. Vai que num belo dia você chega no centro espírita, aí você conversa com o Humberto, você conversa com a Georgia, e um deles resolve lhe contar, mas isso aqui é só um exemplo, tá, gente? É uma suposição, porque isso não vai acontecer, porque Humberto e Georgia, como todos nós que trabalhamos ali, somos muito responsáveis, e eu, graças a Deus, não tenho essa evidência, então eu não preciso nem mentir, eu não vejo mesmo. E também nem sei se a Georgia e o Humberto tem, não, é só um exemplo, tá? Mas vamos supor que o Humberto chega assim e diz assim, olha, você não consegue amar seu pai porque em outra vida o seu pai lhe estuprou. E a sua mãe tentou lhe matar. Gente, é para causar choque mesmo, tá? Estou falando assim. Você consegue voltar para sua casa e olhar no olho do seu pai e da sua mãe e tentar amá-los? Você nem volta para essa casa, porque se você voltar é para fazer bobagem, é para fazer confusão, é para agravar os acontecimentos e somar mais débitos na sua caminhada. Então, gente, a gente não tem que estar, meu Deus, o que será que esse homem fez para mim que eu não consigo amar? Essa minha mãe que quando chega perto de mim, chega, me dá uma coisa ruim e eu quero estar longe. Ore, ore, peça a Deus força, porque se vocês estão juntos nesse momento, como pai, como mãe, como filhas, é uma necessidade na caminhada de cada um. Então, se você não consegue amar, honre.
cumpra o seu papel. E hoje à tarde, quando eu estava estudando esse tema de hoje, eu lembrei de uma história que eu presenciei. Acho que eu tinha uns 20 e poucos anos de idade, uma vizinha nossa, uma senhorinha já bem idosa. Ela tinha dado uma filha, tinha entregue uma filha para doação porque ela não tinha condições de doar, de cuidar. E essa filha teve a felicidade de ser recebida por por pessoas de posses, e essas pessoas, com o tempo, foram embora aqui do Acre. Em um tempo, eu estava indo passar férias no Rio de Janeiro, e essa senhora me deu o contato dessa filha, porque ela queria que eu conhecesse, tadinha. Acho que era assim, conhecer por ela, né? Porque ela nem lembrava mais, ela tinha visto a filha pequena. E essa filha, há algum tempo, vinha mandando ajuda financeira para ela. Inclusive, algumas vezes ela mandava essa ajuda na minha conta. Eu sacava o dinheiro e entregava essa senhora. E eu viajei, conheci essa senhora, a senhora muito simpática, educada. E algum tempo depois, essa senhora, a mãe que deu a filha em adoção, ela estava muito mal. Ela teve muito mal e alguém da família ligou para essa filha falando, né, que a mãe dela estava próxima a desencarnar e que desejava vê-la pela última vez. E essa filha veio do Rio de Janeiro. Ela veio, ela chegou num voo à tarde, eu lembro, acho que aquele tempo devia ter mais de um voo, não sei, eu sei que ela veio do Rio de Janeiro, ela veio e voltou no mesmo dia. A visita dela não demorou 20 minutos. Eu não sei o que elas conversaram, porque tinha muitos curiosos perto, e eu fiquei na minha casa, assim, só vibrando para que desse tudo certo. Aquela filha, eu sabia que ela não amava aquela mãe, porque elas não conviveram, elas não se conheceram, elas não tinham nenhuma intimidade. Mas ela veio lá do Rio de Janeiro, cumpriu o dever de filha, porque a sua mãe queria vê-la pela última vez, e eu creio que era para pedir perdão por ter dado ela a adoção. E eu achei aquilo um gesto muito bonito. Para ela deve ter sido muito difícil, porque a mãe dela vivia numa situação precária, e eu acho que ela não tinha nem noção de como a mãe dela vivia. Mas ela veio, né? Ela veio honrar aquele compromisso de filha. Embora ela deva ter ido embora com o coração assim, bem apertadinho pela situação que ela viu naquele momento, mas com certeza ela foi embora com aquela sensação de dever cumprido. E isso é maravilhoso, essa sensação de dever cumprido. Hoje, assim, eu não sei, essa fala de hoje foi me trazendo assim, lembranças, e me lembrou também, alguns anos atrás, um velório que eu fui, uma senhora, assim, uma excelente mãe, que cuidava dos filhos muito bem. Ela desencarnou, tinha muito tempo doente, e já deixou os filhos todos crescidos, quase todos casados. E quando eles voltaram do cortejo, o filho mais velho, assim, ele, uma pessoa assim, muito tranquila, ele falou assim, bem tranquilo, assim, eu hoje enterrei a minha mãe e eu estou com meu coração tranquilo, porque eu sei que eu sempre fui bom filho. Na minha vida inteira, eu nunca desobedeci e nunca desrespeitei a minha mãe. Então, quanto a isso, eu estou em paz. Gente, foi tão sincera aquela forma como ele falou, e eu conhecendo aquela pessoa de muito tempo, eu sabia que aquilo era verdadeiro. Eu pensei, meu Deus, que maravilha você enterrar o seu pai e a sua mãe e ter esse coração tranquilo de dever cumprido. Porque ali ele honrou a sua mãe e ele também amou a sua mãe, e muito amou. Então ali ele conseguiu o pacote completo, né? Então, assim, se a gente não consegue ainda amar, vamos tentar honrar, né? Nós vivemos tempos muito difíceis e agora nós temos aí, vivendo conosco, um ser minúsculo, invisível, que nós não conseguimos ver a olho nu, mas está levando vidas e vidas todos os dias. E nós não sabemos ainda quanto tempo isso vai durar, quantas pessoas ainda vão desencarnar por conta desse vírus. E nós ainda guardamos o nosso coração cheio de mágoas,
nós guardamos o nosso coração cheio de rancor. A gente ainda consegue olhar para um irmão e dizer assim, meu Deus, eu quero, mas eu não consigo perdoar. E aí o Evangelho diz, perdoa o teu irmão enquanto caminhas com ele na terra. E a gente está vivendo assim, sem saber como será o dia de amanhã, porque está tudo incerto, nada é certo, as coisas a gente já não tinha certeza de nada e agora nesse momento muito menos. Hoje uma pessoa me mandou uma imagem de uma carta que a sua esposa estava indo ser entubada. E ela fez uma carta de despedida para o esposo. Gente, olha que coisa triste. E ela dizia, se cuida, que eu volto. Mas a gente não sabe se volta, né? E aí a gente vive aqui, sabe, brigando com o pai, brigando com mãe, brigando com o irmão, brigando com o mundo. E o mundo aí se acabando. E a gente não sabe até quando vai durar. E um dia eu estava no centro espírita e assim alguém perguntou a uma entidade assim, por que que esse vírus ele era tão resistente? E o irmão respondeu assim, mas o vírus ele não é resistente. Quem está sendo resistente são vocês ao ensinamento dele. Logo no início dessa pandemia, uma pessoa do centro espírita me ligou para perguntar como eu estava, e ele falou assim, esse vírus, ele é um grande doutrinador que veio para nos ensinar muitas coisas. E aí todo dia eu pergunto, meu Deus, quanto falta ainda para nós aprendermos essa lição, ou aceitarmos, né? Então, assim, isso tudo é para a gente pensar, né? Porque a nossa vida sempre esteve na mão de Deus. Isso é um fato. Apesar de que muitas pessoas ainda não aceitam, não compreendem essa verdade. E Deus está mostrando agora, de forma silenciosa, quem manda nesse mundo. E mesmo assim as pessoas continuam errando conscientemente, pessoas morrendo e as pessoas festejando e não estou nem aí. E isso é uma coisa assim que tem mexido muito com a gente, né? Então, assim, essa fala de hoje é para nós pensarmos isso. Se você tem alguém na sua família que você não consegue caminhar com ela ainda, dobre os seus joelhos, converse com Deus e peça ajuda. Peça a Deus misericórdia. Diga, Deus me ampare, eu não estou conseguindo. Mas me ajuda a conviver com essa pessoa. E se eu não consigo amar o meu pai e a minha mãe, me ajuda a honrá-los nesse momento pelo qual passamos. Pode passar, Jaque. E a família, ela é um treino que Deus nos concede, né, para nós aprendermos a respeitar as diferenças, para nós aprendermos a tolerância, o respeito, a aceitação, trabalhar o amor, a caridade. E essa convivência com a família nos capacita para vivermos em ambientes bem mais hostis, né? Porque quando a gente fala de família, a gente pensa logo naquela coisa assim, família é algo que te acolhe, que te recebe, que te abraça, né? E aí, muitas vezes não é bem assim. Mas é esse ambiente que vai te capacitar para você viver em ambientes mais hostis, que é o trabalho, que é a escola e que é o próprio mundo que nós vivemos. No livro Pensamento e Vida, de Chico Xavier, que foi o livro que a Patrícia citou no início da reunião, fala o seguinte, uma das leituras diz, a família consanguínea entre os homens pode ser apreciada como o centro essencial de nossos reflexos, reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. Então, a família é o reflexo daquilo que nós somos hoje.
é aquilo que nós somos hoje. E esses reflexos, agradáveis ou não, a vida nos devolve para nós repararmos os nossos erros. E Chico continua: nasce a criança, trazendo consigo o patrimônio moral que lhe marca a individualidade antes do renascimento no plano físico. No entanto, receberá os reflexos dos pais e dos mestres, que lhe imprimirão a nova chapa cerebral, as imagens que, em muitas ocasiões, lhe influenciarão a existência inteira. Isso aqui, gente, é a educação pelo exemplo. É assim que toda criança entregue à nossa guarda é um vaso vivo a arrecadar-nos as imagens da experiência diária, competindo-nos, pois, o dever de traçar-lhe noções de justiça e trabalho, fraternidade e ordem, habituando-a desde cedo à disciplina e ao exercício do bem, com a força de nossas demonstrações. Então, não adianta a gente falar para os nossos filhos: meu filho, isso é certo, isso é errado, se o meu agir não está de acordo com a minha fala. E aí, vem um questionamento para todos nós. Se os filhos são o reflexo da minha vida diária, do que eu faço, do que eu falo, então, aqui um questionamento: como eu estou educando os meus filhos? Que ensinamento eu estou passando para esses filhos? A forma como eu educo os meus filhos hoje possibilita que no futuro, se eu precisar, eles cuidem de mim, se eu precisar que eles troquem uma fralda, se eu precisar que eles me deem banho, se eu precisar que eles coloquem comida na minha boca. Será que eles vão fazer isso? Eles me veem fazendo isso com os avós dele? Porque no slide anterior, né, na fala de Chico, fala que a melhor educação é através do exemplo. Eu estou cuidando efetivamente da educação dos meus filhos ou eu estou terceirizando essa educação? E terceiriza a educação de filhos? Algumas pessoas pensam que sim, e fazem isso de uma forma muito natural. Deixam os filhos com os avós, deixam os filhos com os tios, deixam filhos com babás, com empregadas, deixam com vizinhos. Com professores é a coisa mais comum, né? Tem pais que acham que os professores têm obrigação de educar seus filhos. Mas a obrigação do professor na escola é dar continuidade à educação que os filhos devem receber dos pais. E assim é uma fala muito comum quando a gente vê alguma criança fazer alguma coisa errada, o pai fala assim: menino, tu não está recebendo educação na escola, não? A vontade que me dá de dizer assim: eu acho que ele não está recebendo é em casa, né? Porque a gente vê, olha uma coisa que tem um amiguinho nosso aqui, que eu não sei se ele está na reunião, mas se ele tiver, ele sabe com quem eu estou falando. Que ele me chama de general. Gente, eu não consigo, hoje em dia eu já consigo sair de perto, porque uma coisa que me deixa irritada é filho com malcriação com os pais. Olha, eu tenho, nem sei mais a conta, eu acho que eu tenho 12, 11, não sei quantos sobrinhos, já nasceram tantos que agora está chegando os sobrinhos netos, eu estou começando a errar as contas, mas vamos supor que sejam 11. Eu fico muito chateada quando eu vejo um dos meus sobrinhos, ou até mesmo meu filho eu chamo a atenção a qualquer hora, se ele não gosta, melhor não fazer malcriação, porque eu chamo em qualquer lugar, porque se o filho não tem vergonha de fazer vergonha aos pais, né, eu também não vou ter vergonha de fazer vergonha a ele em nenhum lugar. Mas eu fico muito, muito triste quando eu vejo um dos meus filhos serem malcriados com seus pais. Eu saio de perto ou chamo a atenção no mesmo instante. Eu não admito. Pai é pai, mãe é mãe. Eu fui criada assim. A gente tem que honrar, a gente tem que obedecer e, acima de tudo, a gente tem que ter respeito. Mas os pais hoje resolveram, os psicólogos que aderem a essa ideia, que me perdoem, de que os pais devem ser coleguinhas dos filhos.
Eu acho sim que a gente deve ser amigo dos filhos, a gente deve ter aquela intimidade para conversar, para trocar ideias. Mas nós não podemos esquecer que existe uma hierarquia. E nessa hierarquia, o pai e a mãe estão muito acima dos filhos. E cada um tem que reconhecer o seu lugar. Filho gritar com pai e mãe, jamais. Filho chamar o pai de idiota, de abestado, como eu já vi algumas vezes. Meu Deus, que mundo é este? A gente vê filhos batendo nos pais. Eu tenho uma amiga que fala assim, para mim é um brau direto, não tem nem conversa. Mas não tenha dúvida que essa conta, esse castigo, como muitas pessoas falam, você vai ter que passar, né? Então, a gente precisa, assim, fazer essa reflexão, né? De como eu estou cuidando, de que educação eu estou dando aos meus filhos. E aí, tem um item aqui do Evangelho que fala a ingratidão e os laços de família. E aí eu trouxe essa imagem do Cristo na cruz, porque essa imagem ela é muito simbólica e ela representa muita coisa, né? Essa imagem ela representa amor, ela representa esperança, ela representa entrega, ela representa coragem, mas ela também representa a ingratidão. Porque Jesus, nessa caminhada ao Calvário, ele foi abandonado, né? Ele foi abandonado pelos seus amigos, ele foi negado por Pedro, ele foi traído por Judas. E aí, por tudo que ele fez, né, para trazer a sua palavra de amor a todos nós, ele desencarnar nessa condição, crucificado, né? E aí eu trouxe essa imagem que representa essa ingratidão que nós tivemos com Cristo, porque nós não sabemos quem de nós estava lá naquele momento, e a ingratidão que muitos de nós ainda fazemos com Ele, com seus ensinamentos, quando nós não seguimos as suas regras de amor, quando nós não seguimos os mandamentos da lei de Deus. Pode passar, Jaque. E Kardec fala no capítulo 14, a ingratidão é um dos frutos mais diretos do egoísmo. E isso é a mais pura verdade. Porque você ser ingrato com aquele que lhe deu a vida, com aquele que, de forma torta ou não, lhe possibilitou você estar aqui hoje, isso é ingratidão, isso é egoísmo. Mas Kardec, ele nos dá aqui um conforto, que diz, Deus não dá prova superior às forças daquele que a pede, só permite as que podem ser cumpridas. Se tal não sucede, não é que falte possibilidade, falta vontade. Então, se nessa sua caminhada você está sentindo a ingratidão dos seus filhos que não estão lhe honrando, se você está sentindo aí a ingratidão dos seus pais, que não lhe oferece o cuidado e o amor que você crê que merece e que é a obrigação deles dar, lembre-se disso, que Deus não dá um fardo maior que a força de ninguém, né? E que Ele só permite aquelas que Ele tem certeza que nós conseguimos carregar, né? E lembre sempre, essa palavra vontade, se a sua vontade de crescer, ela está sendo forte, de vencer as suas dores, de vencer as suas dificuldades, ela está sendo suficiente, né? Porque aqui Kardec fala, não está faltando possibilidade, está faltando vontade. As provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. Então, gente, aqui há a resignação. É nós aceitarmos essa caminhada que nós estamos passando, com fé, com vontade de se libertar desse momento, e resignação, para aceitar os desígnios de Deus e tudo aquilo que a vida está nos oferecendo. Pode passar, Jaque. E tem uma fala aqui de Jesus no Evangelho, nesse capítulo 14, que se nós não lermos com bastante atenção, nós vamos ter assim uma interpretação equivocada dela, que diz assim,
Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: Tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhe respondeu: Quem é minha mãe e quem é meus irmãos? E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade de Deus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, aqui, quando a primeira vez, se você lê assim de uma forma apressada, e se você já não tiver assim um conhecimento da vida espiritual, um entendimento da vida espiritual, a impressão é que dá é que Jesus está sendo ingrato, né? Que ele está renegando sua mãe, que ele está renegando seus irmãos. Mas Jesus ingrato, essa é uma palavra que de forma alguma combina com Jesus, de forma alguma combina com sua trajetória, com a sua caminhada, com os seus exemplos. Mas aqui Jesus está falando justamente da parentela corporal e da parentela espiritual. Jesus aqui está mostrando que todo aquele que honra, que faz a vontade de Deus, é seu pai, é sua mãe, é seu irmão. E é como foi falado antes, na nossa caminhada, no nosso núcleo familiar, não quer dizer que todos aqueles que estão conosco neste momento fazem parte da nossa família espiritual. Existem os desafetos que precisam vir conosco para que nós tenhamos o nosso momento de reajuste. E nos reajustando com esses seres, após o desencarne, cada um seguirá em paz, em nome do Senhor, na sua caminhada. Né? E aí alguém pode perguntar assim, mas como saber, né, quem é da minha família espiritual ou não? Pelos laços de amizade, né, pela afinidade que você encontra com algumas pessoas. Nós podemos perceber que no núcleo familiar tem sempre aquele que é o conciliador. Tem aquele que você pode estar nervosa, irritada, quando ele chega, só para às vezes aquela pessoa já te acalma. É aquele que se dá com todos os núcleos e sai apaziguando cada um. Esse faz parte da sua família espiritual. E aqui, para encerrar a fala de hoje, eu trouxe esse Salmo 119 que diz: Felizes os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. E que nós sejamos felizes, que nós tenhamos essa felicidade de honrar os ensinamentos de Deus, de colocar em prática os seus mandamentos. E que nós, na nossa caminhada, nós tenhamos força e coragem para colocar em prática esse mandamento para todos aqueles que ainda encontram dificuldade em honrar a vosso pai e a vossa mãe. Que Deus nos abençoe e nos ilumine por hoje e por todo sempre. Gratidão. Obrigada, Zoneide, pela linda palestra que nos emocionou. E eu convido agora a Jailce e peço a todos para permanecerem, que agora a gente passa para o momento do passe e fluidificação da água, enquanto a Jailce faz uma meditação guiada. Boa noite, meus irmãos de caminhada. Boa noite, Jailce. O som tá bom? Tá muito alto? Tá ótimo. Tá, obrigada. Obrigada. Vamos relaxando, respirando bem devagar. Vamos fechar os olhos. Respira bem devagar.
Vamos sentindo uma brisa leve no rosto, um ventinho gostoso de frio. Respira fundo. Vamos lembrar que somos luz, somos espíritos puros. E como espíritos puros que somos leves, livres e podemos passear. Imagine todas as suas células. Imagine cada uma delas, todas juntas, sendo iluminadas, cheinhas de muita energia. Nesse momento elas estão tão brilhantes que, se você olhar de cima, elas parecem pontos de purpurina. Uma se comunicando com a outra. Respira fundo, bem devagar. Olhando de cima, você vai ver todas as suas células juntas. Todas elas juntas, como se fosse um ponto de luz só. Se iluminando. Respire fundo. Olhe ao seu lado e veja tudo se iluminando através da sua luz. Observe que tudo se desenvolve. Imagine que você está ao lado de um lago, sentado, e essa luz irradia para toda a imensidão desse lago. Olhe para as plantas, vejam como elas nascem, como elas crescem. Olhe os animais. Olhe como a água se ilumina, como um grande espelho d'água. Respire fundo e observe o bem que a sua luz faz para tudo que está à sua volta. Observe uma flor ao seu lado e toque nela. Respire fundo e observe. Observe o bem que a sua luz faz para essa flor. E veja como ela se transforma. Respire devagar e olhe. Veja como é gratificante. Todas as plantas à sua volta, elas estão liberando ar, estão purificando o seu ar, estão trocando energia com você. Você é luz, está trocando energia com as flores ao seu lado. Observe o desabrochar da flor. Respire fundo. Algumas borboletas se aproximam. Observe. Elas vieram se alimentar da sua flor. Veja o bem que você faz para tudo que está ao seu lado. Observe tudo que esta borboleta se alimenta. E junto com ela,
prazer de você provar a própria luz. Respire devagar. Agora você vai levantar em direção ao grande espelho d'água, iluminado por você. Olhe para ele e veja seu reflexo. E como é lindo o seu reflexo. Você faz parte de tudo isso. Você ajuda tudo isso a ser o que é. Respire fundo e devagar. Sinta a brisa da água junto com o vento, as flores, o cheiro do mato. Respire fundo. Olhe para a água transparente do lago. Você consegue ver o fundo do lago. A sua luz está iluminando esse lago. Você observa pequenos seres lá dentro. Você é luz. Respire. Receba um abraço gostoso do vento. Observe. Respire fundo. Sinta a perfeição. Tudo se iluminando junto com você. Você faz parte de tudo. Nós fazemos parte de tudo. Observe você se abraçando do lado do lago e veja como a sua pele é macia. Veja como tudo é perfeito. Veja como tudo faz parte. Observe a maciez da sua pele, como se parece com aquela flor. Vamos respirando fundo e sentindo essa sensação gostosa. Vamos agradecendo por fazer parte de tudo isso. Por ser luz na vida desses seres. E esses seres serem luz na nossa vida. A gratidão afaga seu coração. E você adormece com a imagem da sua luz. Essa luz que Jesus nos deu de presente. Basta olhar com olhos de ver de dentro para fora. Nós somos luz. Mestre Jesus nos guie sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Assim seja. E assim a gente se despede na noite de hoje, agradecendo a presença de todos, de coração. Uma boa noite de sono. Que Deus conforte os nossos corações. Assim seja.